Olá, minha galera irada, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Geografia Irada. Eu sou o professor Marcelo, o seu professor de Geografia. Chegou a primeira vez, coloca aqui o nome da cidade que você está assistindo esse vídeo. Também convido você a se inscrever no canal e ativar o sininho. 2 vídeos por semana, vem junto comigo, vamos aprender Geografia de uma forma irada. Hoje falaremos sobre a regionalização mundial. Vamos lembrar primeiramente o conceito de região. Região é uma porção do espaço com características em comum. Então, se eu quero regionalizar uma região, uma área, um país, uma cidade, o seu bairro, por exemplo, eu tenho que ter pré-definido alguns critérios para poder regionalizar. Um exemplo, aqui nós temos o mapa-mundi com os continentes: a América, a Europa, a Ásia, a África e a Oceania. Existe uma divisão aí, uma regionalização, por exemplo, com a questão histórica, dividindo o planisfério em Novo Mundo, em Velho Mundo e Novíssimo Mundo. Então é uma forma de eu regionalizar. Então quem faz parte, por exemplo, do nosso Velho Mundo? Velho Mundo nós temos em destaque a Europa, a Ásia e a África. Esse é conhecido como o Velho Mundo. O Novo Mundo, nós temos quem? A América. Então, a América é o Novo Mundo. E o Novíssimo Mundo, no caso, a Oceania. Então essa foi uma forma de eu regionalizar o planisfério. Agora nós queremos saber sobre os aspectos econômicos. Então como é que eu posso regionalizar? É agora que nós vamos aprender sobre isso. O aspecto mais comum que se fala aí na geografia, nas questões econômicas, é a divisão em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Durante muito tempo, esses eram as nomenclaturas utilizadas. Hoje em dia, não se usa mais muito esse critério, apesar de estar enraizado na nossa mente. Bora lá então. O que é um país desenvolvido, Marcelo? O que é um país subdesenvolvido? Sub é abaixo, abaixo do desenvolvimento? Vamos pegar as características. Então, apontado como país desenvolvido, ele possui bons indicadores sociais, como na questão da alfabetização, ou seja, baixo índice de analfabetismo. Também a questão econômica, por exemplo, renda per capita, onde pega-se a produção da riqueza e divide pelo número de habitantes. Outro fator também importante, a questão da expectativa de vida, quando ela é elevada, acima de 70 anos, é uma característica também de país desenvolvido. A questão da mortalidade infantil, o número também tem que ser pequeno. Então, essas características somadas a um alto grau de produção de tecnologia, ou também uma menor dependência externa, vai dar a característica desse país ser um país desenvolvido. É um país que tem o quê? Geralmente, pouca desigualdade social. Já um país subdesenvolvido é só você inverter. Quando a gente pega ali o critério de um país que possui bom índice de educação, um país subdesenvolvido possui alto índice de analfabetismo. É um país também que tem uma baixa renda per capita. É um país que tem uma alta mortalidade infantil, baixa expectativa de vida, já falamos. E também a questão da dependência tecnológica e econômica externa. São características as principais que você vai definir se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Durante esse processo, a gente vai ter ali a criação de uma nomenclatura chamada DIT, que é Divisão Internacional do Trabalho. Apesar dela já existir, dá para você ver essa divisão internacional do trabalho desde a época do período colonial, das grandes navegações no capitalismo, essa primeira fase do capitalismo após o período feudal. E aí então a gente vai identificar um país desenvolvido, ele é industrializado. Um país subdesenvolvido, ele é forte ou tem sua economia muito ligada à matéria-prima. Então, um país pobre, subdesenvolvido, vai fornecer matéria-prima para o país rico, que vai pegar essa matéria-prima e vai industrializar e vender para várias nações do mundo, inclusive para os países pobres. A matéria-prima, ela é barata. Olha baratinho aqui que eu fiz para você. Ela é barata, tem pouco valor agregado. Já o produto industrializado, ele é caro. Olha a cara de mal aqui, ele é caro. E aí o país rico, quando vende, ele é bonzinho, ele é bonzinho. Ele é bonzinho. O que ele faz? Ele vai lá e vende, mas o país pobre tem pouco dinheiro. Então ele é bonzinho e empresta dinheiro. E o país pobre devolve isso com muitos juros para o país rico, que fica cada vez mais rico, e o pobre
cada vez mais pobre, bom, xibom, bom, bom. Essa é a lógica da divisão internacional nessa característica aqui de regionalização. Vai gerando uma dependência cada vez maior do país pobre com o país rico. A sequência é óbvia. O país que desenvolve, ele vai investir primeiro em educação, essa educação vai gerar tecnologia, que vai ser aplicada, né, nas indústrias, gerando mão de obra qualificada, né, e essa tecnologia com produtos com alto valor agregado que ele vai vender para outras nações. Essa é a lógica. Se olhar a história do Japão, olhar a história dos Estados Unidos, olhar a história da Alemanha, dentre outros países, tem grande investimento numa educação que vai gerar, assim, tecnologia. Associado a isso, a gente vai ver que outros momentos históricos vão aparecer outras nomenclaturas, e você tem que saber sobre isso. Uma é divisão em países do norte e países do sul. Só que danger, Marcelo inglês, yes, English, tome cuidado. Tome cuidado por quê? Porque não é com relação à divisão geográfica. Linha do Equador significa igualador. Em cima, norte, abaixo, sul. Não é isso. Não é isso. É uma divisão, uma linha imaginária que foi criada. Todos os países acima da linha são países do norte, considerados desenvolvidos, e abaixo, países pobres subdesenvolvidos. Então, nós temos aqui desde a área dos Estados Unidos, ó, pode ver que o México, por exemplo, está no hemisfério norte, mas nessa divisão aqui, né, ele vai para o sul. Outros países que estão no sul, por exemplo, Austrália e Nova Zelândia, ficam acima da linha, então são países do norte. Entendeu? Essa é uma divisão também. A outra que ficou, né, muito batida, até hoje as pessoas falam, por exemplo, o Brasil é um país de terceiro mundo. Onde é que vem isso? Vem comigo. Cola em mim que tu brilha, purpurina. Olha lá. No período da Guerra Fria, que foi após a Segunda Guerra Mundial, de 45 até 91, era usada essa nomenclatura. País de primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Então, quem são os países de primeiro mundo? Os países capitalistas ricos, que têm grana. Beleza? O segundo mundo são os países socialistas. Então, lá Cuba, União Soviética, China, Coreia do Norte, eram países considerados segundo mundo. E o terceiro mundo, os capitalistas pobres. No caso, o Brasil. Por isso que a gente, às vezes, escuta essa terminologia. O Brasil é um país de terceiro mundo. Tem a ver com esse período. Que vai durar até 91. Quando, então, começa a se usar uma nova nomenclatura, que é o pós-Guerra Fria, que é a divisão em países desenvolvidos, em desenvolvimentos e emergentes. Basicamente, esses dois, e dentro dos em desenvolvimento, tem os que estão emergindo. Olha lá que bonito. Desenvolvidos como aqui, né? Já vimos lá, são desenvolvidos. Né? Bom indicador social, grande produção de riqueza, tecnologia, são países que não dependem economicamente de outras nações. Pouca desigualdade social. Em desenvolvimento, são os países que eram praticamente considerados subdesenvolvidos, mas são países que estão se desenvolvendo. Então, a terminologia hoje utilizada é em desenvolvimento. Não estão se desenvolvendo, não possuem ainda bons indicadores, podem melhorar em algum, né? Por exemplo, o Brasil está melhorando a expectativa de vida, né? Está melhorando na educação. Então, tudo isso vem fazendo que o Brasil venha se desenvolvendo. Porém, dentro desse grupo tem países que estão crescendo mais rápido. E aí vão chamar esses países de emergentes, vem emergindo. Aí nós temos o próprio Brasil, o México, né? A própria China. A Coreia do Sul é classificada, apesar de já muitos economistas considerarem a Coreia do Sul um país desenvolvido, com todos os seus indicadores. A China também é o principal emergente, mas se você olhar os dados delas, né, dela, apesar de ter ainda alguns problemas sociais, ela vem crescendo muito economicamente e já é a segunda potência econômica. Lembra, os dados apresentados não refletem a real, né, qualidade de toda a população. Os Estados Unidos é a maior potência econômica mundial e a gente tem muitas pessoas que moram na rua dos Estados Unidos, que estão desempregadas, então a gente tem que perceber e saber interpretar os dados. Eu espero que você tenha curtido, gostado do vídeo direto na veia para ti. Se curtiu, bota o like, se inscreve, vem comigo, quarta e sexta, vídeo aqui no Geografia Irada para você.